Às 5 horas da manhã, meu pai bateu na minha porta com um caminhão de mudança parado na rua e disse que aquela casa não era mais minha. Disse que agora seria da minha irmã e do marido dela. O que ele não esperava era que, em vez de chorar ou implorar, eu fecharia a porta na cara deles e ligaria para a polícia. A partir daquele momento, algo que vinha sendo construído contra mim há anos começou a ruir. Tentaram me humilhar, me intimidar, me apagar pouco a pouco, tudo em nome de família. Mas aquela madrugada mudou tudo. Se você acha que sabe até onde alguém pode ir quando perde o controle sobre você, espere até ouvir o que aconteceu depois. Porque essa não é só uma história sobre uma casa. É sobre limites, coragem e o preço que se paga quando alguém decide não ceder mais. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Às 5 horas da manhã, ninguém bate na sua porta trazendo coisa boa. Aprendi isso cedo, mas naquela terça-feira eu ainda não sabia o quanto essa verdade podia doer. O som não foi um toque educado. Foi murro. Seco. Autoritário. Como se quem estivesse do outro lado já tivesse certeza de que tinha direito de entrar. Abri os olhos no escuro, o coração disparado, e por um segundo achei que estivesse sonhando. Mas o barulho veio de novo, mais forte, acompanhado da voz que eu reconheceria até no inferno. Abre logo. Meu pai gritou. Já está na hora. Levantei devagar, ainda de pijama, tentando entender o que estava acontecendo. Pela fresta da janela, vi a rua parcialmente iluminada pelos postes e, estacionado bem ao lado da minha casa, um caminhão de mudança. Grande. Branco. Motor ligado. Aquela imagem fez algo gelar dentro de mim. Quando abri a porta, a cena estava completa. Meu pai, sério como sempre. Minha mãe, atrás dele, com o olhar baixo e os braços cruzados. Minha irmã, sorrindo daquele jeito que sempre sorriu quando estava prestes a ganhar alguma coisa. E ao lado dela, o marido, com cara de quem já se sentia dono do lugar. Meu pai não perdeu tempo. Agora essa casa vai ser da sua irmã e do marido dela, ele disse, direto, sem rodeios. Você vai ter que sair. Eu pisquei, tentando processar aquelas palavras. Aquela casa era minha. Comprada com o meu dinheiro. Financiada em meu nome. Cada parcela paga com noites mal dormidas, 2 empregos e nenhuma ajuda deles. Antes que eu dissesse qualquer coisa, minha irmã se adiantou, abraçando o marido. Mana, o aluguel estava pesado, ela falou, com uma falsa doçura que me deu vontade de rir de nervoso. O papai sugeriu que a gente viesse morar aqui. E a gente aceitou. Família é pra isso, né? O marido completou, como se estivesse me fazendo um favor. Se você quiser, a gente deixa um quarto para você ficar. Até se organizar. Foi nesse instante que algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva explosiva. Foi silêncio. Um silêncio pesado, antigo, acumulado desde a infância. Desde todas as vezes em que eu fiquei em segundo plano. Desde todos os depois a gente vê, todos os sua irmã precisa mais, todos os você é forte, aguenta. Olhei para cada um deles. Para meu pai, que sempre decidiu tudo como se eu fosse invisível. Para minha mãe, que nunca me defendeu. Para minha irmã, que cresceu acreditando que o mundo existia para servi-la. E para aquele homem que mal me conhecia, mas já se sentia no direito de me expulsar da minha própria casa. Sem dizer uma palavra, fechei a porta. Na cara deles. Ouvi gritos. Meu pai xingando. Minha irmã batendo na porta. O marido ameaçando arrombar. Caminhei até a sala com as pernas tremendo, peguei o celular e disquei o número que, até aquele dia, eu nunca tinha imaginado usar contra a minha própria família. Polícia Militar, bom dia. Respirei fundo antes de responder. Bom dia. Tem pessoas tentando me expulsar da minha casa. Estão com um caminhão de mudança e se recusam a sair. Estou com medo. Quando desliguei, encostei as costas na parede.
Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer dali pra frente. Só sabia de uma coisa: aquela madrugada não era o fim de nada. Era o começo. E, a partir daquele momento, cada escolha que meus pais, minha irmã e o marido dela tinham feito contra mim começaria, finalmente, a cobrar seu preço. A viatura chegou em menos de 10 minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Do lado de dentro da casa, eu andava de um lado para o outro, ouvindo as vozes abafadas do lado de fora. Meu pai gritava, minha irmã choramingava alto demais, como sempre fazia quando queria parecer vítima, e o marido dela falava ao telefone, claramente irritado. Quando os policiais desceram da viatura, senti um alívio estranho, misturado com vergonha. Nunca imaginei que um dia precisaria explicar a minha própria família para a polícia. Abri a porta só quando o policial pediu. "A senhora foi quem ligou?" "Fui", respondi, com a voz firme, embora minhas mãos ainda tremessem. "Essas pessoas estão tentando me tirar da minha casa." Meu pai deu um passo à frente imediatamente. "Isso é um absurdo", ele disse, apontando para mim. "Essa casa é da família. Ela está sendo egoísta. A irmã dela precisa mais." O policial levantou a mão, pedindo calma. "Senhor, quem é o proprietário do imóvel?" "Sou eu", respondi antes que meu pai abrisse a boca de novo. "O imóvel está no meu nome. Tenho escritura e financiamento em meu nome." Minha irmã soltou uma risada curta, debochada. "Ela sempre foi dramática", disse. "Papai só veio resolver isso como chefe da família." O policial pediu os documentos. Entrei, peguei a pasta que sempre mantive organizada e entreguei tudo. Escritura. IPTU. Contas de luz e água. Tudo em meu nome. Tudo pago por mim. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Meu pai começou a gaguejar, tentando mudar a narrativa. Mas a família combinou, isso foi conversado. Conversado por quem?" O policial perguntou. "Porque legalmente, o imóvel pertence à senhora. O senhor não pode exigir que ela saia, muito menos autorizar mudança aqui." O marido da minha irmã tentou intervir. "A gente só ia ficar um tempo, sem a autorização da proprietária, isso é invasão", o policial cortou. "Sério. Vou pedir que todos se retirem agora." Minha mãe, que até então não tinha dito uma palavra, finalmente falou: "Filha, você não precisa fazer isso, pensa na família." Olhei para ela. Pela primeira vez em muitos anos, não senti culpa. Só cansaço. "Eu pensei na família a vida inteira", respondi. "Agora estou pensando em mim." O policial pediu que eles se afastassem do portão. Meu pai ficou vermelho, humilhado. Minha irmã chorava de raiva, não de tristeza. O marido dela chutou o pneu do caminhão antes de entrar na cabine. Antes de ir embora, meu pai se virou para mim. "Você vai se arrepender disso." "Eu já me arrependi por anos", respondi. "Agora chega." Quando o caminhão de mudança foi embora e a viatura dobrou a esquina, o silêncio tomou conta da rua. Fechei o portão devagar, encostei nele e deixei o corpo escorregar até sentar no chão. Eu tinha vencido aquela batalha. Mas, no fundo, eu sabia, aquilo estava longe de acabar. Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Minha mãe mandava áudios longos, falando em decepção. Meu pai escrevia frases curtas, sempre ameaçadoras. Minha irmã postava indiretas nas redes sociais, se fazendo de vítima, dizendo que tinha sido expulsa pela própria irmã. Ignorei tudo. Até que, uma semana depois, recebi uma notificação do banco. Uma movimentação estranha. Um pedido de informação sobre o meu financiamento feito por terceiros. Meu coração gelou. Eles não tinham conseguido me tirar da casa à força. Então estavam tentando outro caminho. E, dessa vez, eu sabia, se eu não fosse mais esperta do que eles, perderia muito mais do que uma discussão às 5 da manhã. A notificação do banco ficou piscando na tela do meu celular como um aviso que eu não podia ignorar. Alguém havia solicitado informações detalhadas sobre o meu financiamento,
inclusive valores em atraso, algo que simplesmente não existia. Eu sempre fui obsessivamente organizada com dinheiro. Talvez porque nunca pude contar com ninguém além de mim. Liguei imediatamente para o gerente da agência. Ele pediu que eu fosse até lá pessoalmente. Aquilo confirmou meu medo. Na agência, depois de esperar quase 40 minutos, sentei diante do gerente, um homem educado demais para dar boas notícias. Alguém tentou se passar pela senhora e ele disse, em tom baixo. Trouxeram documentos, alegaram vínculo familiar e tentaram renegociar o contrato. Quem? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele deslizou um papel sobre a mesa. O nome da minha mãe estava ali. Senti o estômago revirar. Não era só meu pai, nem só minha irmã. Era tudo coordenado. Como sempre foi. Eles chegaram a conseguir alguma coisa? Perguntei. Não. A assinatura não conferiu. E o pedido foi bloqueado. Mas recomendo que a senhora registre um alerta de fraude e, se possível, um boletim de ocorrência. Saí da agência com as pernas bambas. Na calçada, sentei num banco e fiquei alguns minutos olhando o movimento da rua. Lembrei da infância, de quando minha irmã quebrava alguma coisa e eu assumia a culpa. De quando meus pais decidiam tudo sem me consultar, mas esperavam que eu obedecesse sem questionar. Eles não tinham mudado. Só tinham perdido o controle sobre mim. No mesmo dia, fiz o boletim de ocorrência. Contei tudo, a tentativa de invasão, o caminhão de mudança, a ligação para a polícia, agora a tentativa de fraude bancária. O escrivão levantou as sobrancelhas mais de uma vez enquanto digitava. A senhora precisa se proteger, e ele disse. Isso pode escalar. E escalou. 2 dias depois, recebi uma intimação extrajudicial. Meu pai alegava que havia acordo verbal familiar e que eu tinha obrigação moral de ceder a casa à minha irmã. O papel não tinha valor jurídico real, mas o recado era claro, eles não iam desistir fácil. Foi nesse momento que eu decidi parar de apenas reagir. Procurei uma advogada indicada por uma colega de trabalho. Levei tudo, documentos da casa, prints das mensagens, cópia do boletim de ocorrência, o papel ridículo da intimação. Ela analisou tudo em silêncio e depois levantou os olhos. Eles estão apostando que você vai ceder por cansaço ou culpa, disse. Mas estão cometendo erros graves. Pela primeira vez desde aquela madrugada, senti algo parecido com segurança. O que eu faço? Perguntei. Primeiro, blindamos você. Depois, deixamos que as consequências sigam o curso natural. Ela entrou com uma notificação formal exigindo que meus pais e minha irmã cessassem qualquer tentativa de interferência nos meus bens. Também solicitou bloqueio de informações no banco e alertou sobre o uso indevido de dados pessoais. A resposta veio rápido. Minha mãe apareceu chorando no meu trabalho, fazendo cena na recepção. Disse que eu estava acabando com a família. Meu pai mandou mensagens dizendo que eu estava sendo ingrata. Minha irmã postou mais textos dramáticos nas redes sociais, insinuando que eu estava processando os próprios pais. Nada disso me fez voltar atrás. Mas o golpe mais baixo ainda estava por vir. Uma noite, ao chegar em casa, encontrei o portão entreaberto. Nada tinha sido levado. Mas alguém tinha entrado. No centro da sala, sobre a mesa, estava um envelope pardo. Sem remetente. Abri com cuidado. Dentro, havia uma cópia antiga de um contrato de compra e venda. Não era válido. Não tinha registro. Mas trazia algo pior, uma assinatura minha falsificada, datada de anos atrás. Minhas mãos começaram a tremer. Eles não queriam só me pressionar. Eles estavam tentando apagar minha existência, pouco a pouco. E eu percebi, com uma clareza assustadora, que aquilo não era mais apenas uma briga de família. Era uma guerra silenciosa. Passei aquela noite sentada no sofá, com um envelope pardo sobre a mesa, olhando para a assinatura que não era minha, mas carregava meu nome como uma mentira bem treinada. Não dormi. Cada barulho da casa parecia maior.
Cada sombra parecia um aviso. Pela primeira vez desde que comprei aquele imóvel, não me senti segura dentro dele. Na manhã seguinte, fui direto à delegacia. Entreguei o envelope, expliquei a invasão, a tentativa de fraude no banco, a pressão psicológica. O delegado ouviu tudo com atenção, folheou os documentos e respirou fundo antes de falar. Isso aqui é grave, disse. Falsificação de assinatura, invasão de domicílio, tentativa de obtenção de vantagem indevida. E o fato de serem familiares não diminui a responsabilidade. Ouvir aquilo em voz alta foi estranho. Durante anos, eu mesma tinha diminuído o que sofria usando a palavra família como desculpa. Naquele momento, entendi que ela não podia mais servir de escudo para abuso. O delegado solicitou perícia grafotécnica. Também registrou formalmente a invasão, mesmo sem furto. Disse algo que não saiu mais da minha cabeça: quem entra uma vez sem autorização costuma tentar entrar de novo. Saí dali com uma mistura de medo e determinação. No mesmo dia, troquei fechaduras, instalei câmeras e um alarme simples. Alguns vizinhos começaram a reparar. Outros já tinham ouvido versões distorcidas da história. Sua mãe passou aqui perguntando de você, disse Dona Célia, da casa ao lado. Estava muito nervosa. Não respondi. Apenas agradeci e entrei. Naquela noite, meu pai finalmente apareceu pessoalmente. Não bateu. Gritou do lado de fora, chamando meu nome como se eu ainda fosse uma criança obrigada a obedecer. Abre essa porta agora. Ele berrava. Você passou dos limites. Fiquei atrás da porta, em silêncio, observando pela câmera. Minha mãe estava ao lado dele, chorando. Minha irmã não apareceu. Mandou o pai fazer o trabalho sujo, como sempre. Você acha que pode enfrentar a própria família e sair impune? Ele continuou. Todo mundo já sabe o tipo de pessoa que você é. Respirei fundo e liguei novamente para a polícia. Não senti culpa. Senti clareza. Quando a viatura chegou, meu pai mudou o tom. Tentou parecer calmo. Tentou inverter os papéis. Não funcionou. Os policiais foram diretos: advertência formal por perturbação, ameaça e tentativa de coação. Se voltasse, seria conduzido. Ele foi embora prometendo vingança com os olhos. Nos dias seguintes, as consequências começaram a surgir de onde eu menos esperava. Minha irmã, que trabalhava em uma imobiliária, foi chamada pelo chefe. Alguém havia denunciado o uso indevido de documentos e tentativa de intermediação irregular de um imóvel que não lhe pertencia. Não foi demitida naquele dia, mas saiu humilhada. Minha mãe teve o nome citado em uma apuração interna do banco. Mesmo sem conseguir concluir a fraude, ficou registrada como tentativa. Contas bloqueadas temporariamente. Chamadas ignoradas. Meu pai, aposentado, descobriu que uma antiga dívida que ele havia empurrado com a barriga voltou à tona. Sem meu nome para garantir empréstimos, tudo ficou mais difícil. E, ainda assim, eles continuavam tentando me culpar. Foi então que recebi uma mensagem inesperada. Do marido da minha irmã. Isso tudo foi longe demais. A gente só queria uma solução. Agora você destruiu tudo. Olhei para a tela e sorri, sem humor. Eles chamavam de solução o que sempre foi roubo emocional, financeiro e psicológico. Apaguei a mensagem sem responder. Na semana seguinte, minha advogada me ligou. Precisamos conversar, disse. Descobri algo importante. No escritório, ela colocou diante de mim um dossiê fino, mas pesado de significado. Seu pai tentou, anos atrás, incluir seu nome como fiadora de um empréstimo sem você saber. Não conseguiu. Mas deixou rastros. Meu sangue gelou. Eles nunca desistiram, e ela continuou. Só estavam esperando uma brecha. Saí dali entendendo, finalmente, que aquela madrugada às 5 da manhã não tinha sido um surto. Tinha sido o plano final de algo que vinha sendo construído há anos. E agora que o plano tinha falhado, eles estavam desmoronando. Mas ainda não era o fim.
Eu sentia que algo maior estava prestes a vir à tona. E, dessa vez, não seria eu a ser pega de surpresa. Depois da conversa com minha advogada, passei a olhar para o passado com outros olhos. Não como lembrança, mas como prova. Cada pedido de ajuda, cada interferência disfarçada de preocupação, cada decisão tomada por mim sem que eu soubesse, tudo começou a se encaixar com uma clareza desconfortável. Eu não tinha sido apenas preterida. Eu tinha sido usada. Na semana seguinte, a perícia grafotécnica ficou pronta. O laudo foi direto, a assinatura no contrato deixado na minha sala não era minha. A falsificação era grosseira o suficiente para indicar tentativa desesperada, não um erro. Aquilo virou peça-chave no processo que começava a se formar. Meu pai foi intimado a depor. Soube disso por terceiros. Ele não me ligou. Mandou minha mãe um áudio longo, trêmulo, dizendo que eu estava indo longe demais, que isso podia acabar com a saúde dele, que família não se resolve em delegacia. Ouvi até o fim. Não respondi. No depoimento, segundo o que meu advogado me contou depois, meu pai tentou negar tudo. Disse que a casa sempre foi pensada para a família, que eu tinha concordado em ajudar minha irmã, que a assinatura devia ser antiga. A história mudou 3 vezes em menos de 1 hora. Isso enfraquece qualquer defesa. Minha irmã também foi chamada. Chegou acompanhada do marido, mas entrou sozinha. Saiu chorando. Não por arrependimento, por medo. O emprego dela na imobiliária ficou por um fio quando a investigação começou a circular informalmente. Ninguém quer alguém envolvido em tentativa de fraude lidando com imóveis e documentos. O marido, até então valente, começou a desaparecer. Parou de responder mensagens, deixou de aparecer nas audiências preliminares. Descobri depois que ele tinha contas atrasadas, nome negativado e estava usando o plano da casa como saída fácil. Quando viu que não funcionaria, procurou se salvar. Minha irmã ficou sozinha. Pela primeira vez. Enquanto isso, eu tentava reconstruir a sensação de lar. Dormia pouco. Qualquer barulho me acordava. As câmeras viraram companhia silenciosa. O alarme, um lembrete constante de que eu precisei transformar minha casa em fortaleza por causa de quem deveria me proteger. Certa tarde, encontrei minha mãe sentada no meio-fio da rua, em frente à minha casa. Não chorava. Apenas olhava para o portão fechado. Eu errei, ela disse quando me viu. Mas você sempre foi dura. Sempre quis tudo do seu jeito. Respirei fundo. Eu só quis o que era meu, respondi. E o direito de existir sem ser empurrada para fora. Ela baixou os olhos. Não pediu desculpas. Só queria que eu aliviasse a culpa dela. Não a aliviei. Dias depois, recebi uma notificação judicial. Meu pai tentava anular atos, alegando influência emocional indevida sobre mim. Quando li aquilo, não senti raiva. Senti nojo. Era a última cartada, me pintar como instável, exagerada, ingrata. Minha advogada sorriu quando leu. Isso costuma sair pela culatra. E saiu. O juiz indeferiu o pedido liminarmente, citando o histórico de tentativas de coação, falsificação e abuso. Pela primeira vez, vi o nome do meu pai associado oficialmente à palavra má-fé. A cidade começou a comentar. Não como eles queriam. Não como vítimas. Mas como pessoas que tentaram tomar o que não era delas. Minha irmã parou de postar. O marido sumiu de vez. Meus pais passaram a evitar lugares públicos. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti algo novo crescendo dentro de mim. Não era vingança. Era liberdade. Mas eu ainda não sabia qual seria o último preço que eles teriam de pagar. Porque algumas consequências não vêm do juiz. Vêm da vida. A vida tem um jeito curioso de cobrar contas antigas sem fazer alarde. Não vem com sirene, nem com sentença impressa. Ela apenas fecha portas. Uma por uma. E foi exatamente isso que começou a acontecer com eles.
Meu pai sempre foi conhecido como alguém respeitado no bairro. Voz firme, postura de quem manda, conselhos dados sem serem pedidos. De repente, ninguém mais pedia nada. No mercado, as conversas cessavam quando ele se aproximava. Na padaria, os cumprimentos viraram acenos rápidos. A palavra processo circula mais rápido do que qualquer versão conveniente da verdade. Minha mãe sentiu de outro jeito. As amigas da igreja começaram a evitar sentar ao lado dela. Uma delas, mais sincera, disse em voz baixa que não queria se envolver. O isolamento veio como um eco da conivência que ela sempre chamou de neutralidade. Minha irmã tentou resistir. Bateu em portas de imobiliárias concorrentes, enviou currículos, pediu indicações. Sempre havia um retornamos depois. Nunca retornavam. O boato não precisava ser completo, bastava sombra. E sombra em profissão que lida com confiança é sentença. O marido dela, que já vinha sumido, apareceu uma última vez. Não para pedir desculpas. Para pedir dinheiro. Disse que estava apertado, que tudo tinha saído do controle, que ninguém saiu ganhando. Quando minha irmã recusou, ele fez o que sempre fez quando as coisas apertavam, foi embora. Levou roupas, documentos e deixou para trás o que não cabia no porta-malas, inclusive ela. A casa dos meus pais começou a encolher. Não fisicamente, mas no significado. Sem ajuda financeira, sem plano B, sem alguém para assumir as consequências, o peso das escolhas caiu onde sempre deveria ter caído. Meu pai tentou um empréstimo. Negado. Tentou vender um carro antigo. Desvalorizado. Tentou apoio da família distante. Silêncio. Recebi uma mensagem dele numa madrugada. Não era ameaça. Nem acusação. Era um pedido seco, precisamos conversar. Olhei para a tela por longos minutos. Pensei na porta às 5 da manhã. No caminhão ligado. No deixamos um quarto para você. Pensei no envelope pardo. Nas assinaturas falsas. No portão forçado. Apaguei a mensagem. Não responder também é uma resposta. Enquanto isso, minha casa começava a respirar diferente. Troquei cortinas, reorganizei os móveis, pintei uma parede que sempre quis pintar. Pequenos gestos que, juntos, pareciam dizer, eu fiquei. Dormi uma noite inteira sem acordar assustada. Cozinhei ouvindo música. Recebi uma amiga para jantar sem medo de campainha inesperada. A liberdade tem um som. É o silêncio sem tensão. Minha advogada ligou para atualizar o andamento final do processo civil. Tudo caminhava para um desfecho favorável. Nenhuma surpresa. Nenhuma reviravolta. Só fatos. Você fez tudo certo, ela disse. Mesmo quando foi difícil. Desliguei e senti algo que não sentia há anos, orgulho de mim. Soube por terceiros que minha irmã passou a me chamar de cruel. Dizia que eu abandonei a família. Que virei as costas. Sorri ao ouvir. Por muito tempo, confundi abandono com sobrevivência. Não confundo mais. Naquela semana, encontrei uma caixa antiga enquanto organizava o quarto de visitas. Fotos da infância. Eu pequena, sempre um passo atrás. Minha irmã no centro. Meus pais olhando para ela. Não senti raiva. Senti distância. Como quem olha uma história que já não pertence mais. Coloquei a caixa no alto do armário. Algumas coisas não precisam ser jogadas fora. Precisam apenas deixar de guiar nossas escolhas. Na sexta-feira à noite, sentei na varanda com uma xícara de café, observando a rua tranquila. Pensei em tudo que perdi tentando agradar. E em tudo que ganhei quando parei. Eu sabia que ainda havia um último capítulo. Não no processo. Mas dentro de mim. E ele estava pronto para ser escrito. O último contato veio de onde eu menos esperava, do cartório. Uma notificação simples, objetiva, informando que o processo estava oficialmente encerrado. Nenhuma pendência.
Nenhuma margem para recurso. Tudo aquilo que tentaram fazer comigo agora estava registrado, documentado, encerrado. Fechei o e-mail e fiquei alguns minutos olhando para a tela apagada do computador. Não senti vontade de comemorar. Nem de chorar. O que senti foi algo mais raro: encerramento. Na mesma semana, meu pai apareceu pela última vez. Não bateu à porta. Não gritou. Ficou do outro lado da rua, parado, olhando para casa como se tentasse lembrar quando perdeu o controle sobre mim. Eu o vi pela câmera. Ele parecia menor. Envelhecido não só pelo tempo, mas pelo peso das próprias escolhas. Não abriu o portão. Ele ficou ali alguns minutos, depois foi embora. E eu soube, com uma certeza tranquila, que aquele capítulo tinha acabado. Minha mãe nunca mais voltou. Soube por conhecidos que ela dizia que eu endureci, que o dinheiro me mudou. Não corrigia. Não valia a pena. Pessoas que sempre me viram como extensão das próprias vontades dificilmente aceitam quando você se torna inteira. Minha irmã seguiu outro caminho. Voltou para a casa dos nossos pais por um tempo, depois saiu. Empregos temporários, amizades rasas, sempre repetindo a mesma história, que foi traída, que foi injustiçada, que ninguém a entendeu. Pela primeira vez, porém, não havia quem resolvesse por ela. O mundo não foi cruel. Apenas parou de ceder. Quanto a mim, comecei devagar. Sem grandes discursos, sem promessas mirabolantes. Aprendi a gostar do silêncio. A confiar novamente no espaço que conquistei. Transformei a casa não em símbolo de vitória, mas de permanência. Cada parede, cada canto, agora carregava uma certeza simples: eu pertenço aqui. Voltei a fazer planos sem medo de alguém atravessá-los. Mudei a rotina. Mudei hábitos. Mudei a forma como me tratava. Pela primeira vez, não me senti errada por dizer não. Um dia, enquanto organizava papéis antigos, encontrei um bilhete meu, escrito anos atrás, escondido dentro de um caderno. Nele, eu dizia que só queria paz. Sorri. Demorei mais do que gostaria para entender que paz não é ausência de conflito, é ausência de submissão. Não reatei laços. Não fiz ligações conciliatórias. Não sentei para conversar como família. Porque família não é quem invade sua casa às 5 da manhã com um caminhão de mudança. Não é quem oferece um quarto como favor. Não é quem tenta pagar sua assinatura, sua voz, sua existência. Família, aprendi, é quem respeita limites, mesmo quando discorda deles. Hoje, quando acordo cedo, não é mais por medo de batidas na porta. É por escolha. Abro as janelas, deixo o sol entrar e preparo meu café com calma. Às vezes penso em tudo que perdi tentando agradar pessoas que nunca me enxergaram. Mas penso mais ainda em tudo que ganhei quando parei. Eles pagaram caro. Não porque eu quis vingança, mas porque a vida cobra quando a gente se recusa a continuar sendo o chão que os outros pisam. E eu não fui embora. Eu fiquei. Na minha casa. Na minha verdade. Na minha liberdade. E isso ninguém nunca mais vai tentar me tirar. Se essa história te tocou de alguma forma, curta esse vídeo para que mais pessoas consigam encontrá-lo e perceber que dizer não também é um ato de coragem. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, que toda semana trago histórias reais e intensas sobre limites, família e superação, histórias que fazem a gente refletir e se fortalecer. Compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja vivendo algo parecido e precise ouvir que ninguém é obrigado a aceitar abusos só porque vem da família. Às vezes, uma história chega exatamente no momento certo. Agora me conta nos comentários, você faria o mesmo que essa filha fez? Teria fechado a porta e chamado a polícia, ou teria cedido mais uma vez? E escreve também de qual cidade você está assistindo, porque eu faço questão de passar nos comentários e deixar um coração em quem participou da conversa. Sua interação é muito importante para o canal continuar crescendo e levando essas histórias adiante. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.